Olá, estimo que todas e todos estejam bem. Eu sou Isadora, estudante do quarto ano de graduação de Direito, e realizei este trabalho sob a orientação da professora Adriana Inomata. O problema de pesquisa está pautado em dois fatores. O primeiro se dá em relação às democracias que estão desfalecendo ao redor do mundo, por meio de golpes que advêm de práticas mais bem articuladas e até consideradas legais ou constitucionais, quando analisadas em separado, e que são empregadas por seus próprios chefes de Estado. O segundo fato relaciona-se com a chegada de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República do Brasil, e algumas de suas atitudes soaram o alerta de instituições que fazem a medição dos níveis democráticos dos países ao redor do mundo. Portanto, como problema de pesquisa, perguntamos-nos: a democracia brasileira pode vir a desfalecer pelas mãos de Bolsonaro? E a pandemia pode colaborar ainda mais com este cenário? Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente averiguar se o governo tem aplicado práticas autocráticas que podem desfalecer a democracia brasileira, especialmente no que toca a aplicá-las com mais veementemente durante o período da pandemia. Os textos que embasaram a pesquisa são dois textos da professora Kinlaine Shepell, o texto de David Landau, e também o livro, que já foi traduzido para o português, Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Os fenômenos, então, que consideramos capazes de destruir as democracias atuais, dentre outros, o foco deste trabalho se deu no legalismo autocrático e no constitucionalismo abusivo. O constitucionalismo autocrático, proposto por Shepell, trata de uma combinação entre mandatos eleitorais, então estamos falando de líderes que foram democraticamente eleitos, que passam a trazer mudanças constitucionais ou legais a serviço de uma agenda não liberal. Tratam-se, então, das piores práticas constitucionais que, analisadas sozinhas, são inofensivas, mas, quando combinadas, podem vir a corroer a democracia. Dentre essas práticas, citamos a diminuição das restrições constitucionais sobre o poder executivo, a ampliação da duração dos mandatos, a conquista da maioria no parlamento para aprovar mudanças legais ou constitucionais, a alteração da composição de tribunais inferiores, a alocação de ministros de sua escolha dentro da Suprema Corte. Esses líderes também removem opositores ou experts considerados neutros que estão nas instituições públicas e colocam pessoas de sua confiança nos lugares, ataques às instituições de controle ou às universidades e mídia. E a professora considera que o aumento do número de democracias que estão desfalecendo sugere que tais líderes estão emprestando esse kit de ferramentas, então estão emprestando essa combinação tóxica que pode desfalecer as democracias. Por outro lado, falamos do constitucionalismo abusivo de David Landau, que é um mecanismo mais formal, focado nas mudanças constitucionais a partir das emendas constitucionais ou da escritura de uma nova Constituição. Nesse sentido, estes líderes manipulam as leis eleitorais e mudam alguns mecanismos eleitorais para aumentar o seu apoio e para conseguirem promover as mudanças que consideram necessárias e que acabam impactando na democracia, e eles também acabam por minar os direitos de grupos minoritários. Então, entendidos estes fenômenos, passamos a analisar eles especificamente em relação ao Brasil. No constitucionalismo abusivo, temos, entre junho de 2019 e julho de 2021, 11 emendas aprovadas durante o governo. Dentre tais emendas, apenas a EC 103 foi proposta pelo Poder Executivo. Esta foi a emenda que instituiu a reforma da Previdência.
Então, vemos que em relação às questões eleitorais, não há relação, mas em relação à questão de diminuição de proteção de direitos sociais, aí sim poderíamos dizer que seria uma análise mais problemática, porque traz a reforma da Previdência alguns reveses aos trabalhadores. Em relação ao legalismo autocrático, temos o enfraquecimento das instituições de controle. Dentre essas atitudes, podemos citar a indicação de Augusto Aras para Procurador-Geral da República, a indicação de reitores que não estavam na lista tríplice também, as grandes investidas de Bolsonaro contra a mídia, os ataques à Rede Globo, o cancelamento da assinatura com a Folha de São Paulo, os ataques também orquestrados contra a Suprema Corte, e em relação ao período pandêmico especificamente, o que podemos dizer do legalismo autocrático? Percebemos o seguinte, tem diminuído o tempo em que estes ataques, essas investidas acontecem. Então, por exemplo, em relação aos ataques orquestrados contra a Suprema Corte, esses ataques vinham acontecendo, mas quando pensamos na pandemia, vimos que os ataques de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, contra Luiz Roberto Barroso, contra a própria instituição da Suprema Corte, o ataque contra a mídia foi bastante frequente, então a ONG de Repórteres Sem Fronteiras relatou 580 ofensas partidas do próprio Bolsonaro ou do governo em 2021. Então, percebe-se que sim, o legalismo autocrático tem sido uma prática frequente e se tornou ainda mais frequente no período pandêmico. Já em relação ao constitucionalismo abusivo, antes ele vinha tímido, durante a pandemia também não consideramos haver o constitucionalismo abusivo, devido ao fato de as emendas propostas terem relação com a pandemia. Então, a emenda 106 tratou do orçamento de guerra, a emenda 107 adiou as eleições municipais, a emenda 109 mudou as regras transitórias com vistas a suspender algumas questões para que houvesse a concessão do auxílio emergencial. Então, também nada foi oficialmente destacado em relação à escritura de uma nova Constituição. Portanto, concluímos que as investidas de Bolsonaro são tímidas em relação ao constitucionalismo abusivo, mas em relação ao kit de ferramentas, ao empréstimo e ao legalismo autocrático, essas práticas têm sido investidas com cada vez mais frequência. Portanto, acreditamos que há sim um perigo eminente de ruptura democrático-constitucional no Brasil.